Então, eu vou começar a mostrar umas coisinhas para vocês de lembranças da cena que vocês vão fazer hoje, que eu vi que a Camila está super empolgada, eu adorei. E aí eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês estão vendo? Thaís, está vendo? Alguém está vendo? Porque eu não estou vendo vocês, então não sei. Conseguem ver? Sim? Não? Podem ver? Conseguem? Sim. Oui. Sim. Aí, isso aqui, lembrando que a resposta sinestésica é um movimento que ocorre fora de você. O movimento de transforma o seu movimento, né? Então, se alguém levanta, eu olho para o lado, se alguém abaixa, eu aproximo. Isso tem a ver com o que a gente está trabalhando. E a gente também está trabalhando com essa baliza aqui, relação espacial. Por que vocês querem aproximar e por que vocês querem afastar da câmera? Tudo muito simples em relação a isso. Aí, a gente vai para essas questões aqui, que tem a ver com hoje, que eu vou deixar vocês combinando. O que acontece na cena de vocês, né? Onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim da cena de vocês. Porque as minhas personagens são importantes para a história. Trama pode ser história que você está contando, qualquer tipo de história, seja uma cena, seja uma obra inteira, uma série inteira, um filme, enfim. Qual é a finalidade da minha personagem? Mesmo no improviso, você vai entendendo em cena qual é a finalidade da minha personagem para aquele momento. Se não existe nenhum tipo de finalidade, não tem por que eu estar. De repente, no improviso, eu posso até ir para a coxia, eu posso até apagar a câmera, até sair da câmera, até sair do quadro e voltar de novo com uma proposta. Aqui, também para vocês irem pensando qual é o tema, né, da cena, e aí vocês estão fazendo uma coisa mais para romântico, mais para cômico, uma coisa mais comédia de situação, uma coisa mais para novelístico, mais realidade, uma coisa mais para fantasia. Aqui, qual é a situação da cena, tem a ver, né? O que está querendo acontecer naquela cena, o que vocês estão contando, o que está passando, o que vocês querem comunicar com a plateia. Isso é o mais importante, qual é o conflito, né? Qual é a história que você quer contar para a plateia e o que precisa ser resolvido. O conflito é isso, o que precisa ser resolvido numa cena. O que precisa ser resolvido numa cena, né? Aí, isso, estou pulando todos os outros, que é o mais importante no nível que a gente está hoje, tá? E aqui também já entra, quando a gente vai passando o tempo, né, a gente vai botando acessórios na minha personagem. Às vezes, um acessório já quer dizer uma personalidade da minha personagem. Um brinco, uma bolsa, uma unha postiça grande, tudo quer dizer já alguma coisa, né? De repente, eu quero coçar a cabeça com essa unha grande, essa unha de aplique. E eu olho para essa unha de aplique, de repente, aí estou super delicada e, de repente, eu tiro essa unha de aplique e me assusto. Já mostra que o personagem é um pouco mais para cômico, assim. Tenta manter uma pose, mas quebra a unha de aplique. Ou pode estar nervosa, tá? Então, essas são perguntas interessantes para fazer hoje, tá? Isso aqui, eu vou aumentar um pouquinho, que é uma coisa que eu pedi para vocês lerem o capítulo de um livro chamado A Preparação do Diretor. Quando tem coisas interessantes que eu faço, eu tiro pedaços do capítulo de coisas que mais me arrebatam, né? De coisas que mais gosto muito de um verbo chamado atravessar. O que me atravessou? O que modificou a minha forma de ler uma determinada história? Então, para a gente, no nosso nível, no nosso pensamento, eu vou ler algumas coisas, mas uma que tem mais importância são essas de amarelo. Se montamos uma peça, a gente pode pensar nessa cena de hoje. Se a gente monta uma cena para lembrar de questões relevantes, ou seja, essa cena da carroça, eu quero fazer com que a plateia tenha a sensação
A gente tenta, né? Não sabe se vai conseguir. Tem a sensação de como é andar de carroça, de como é a vida na roça, de como é a vida no meio rural, quantas coisas gostosas tem ali. Aí a gente lembra delas nos nossos corpos. O que quer dizer isso? Primeiro a gente passa pela gente, a personagem. A gente lembra na gente, no Bruno, na Thaís, na Débora, na Luciane. Lembra de como são essas sensações da personagem em você. O primeiro nível de contato de personagem, de pergunta para personagem, é como isso te bate, você, pessoalmente. Como você pode retratar as emoções da determinada personagem? Como é que você se colocaria? As percepções que ocorrem no tempo real, e no tempo real. As coisas acontecem hoje. No improviso que vocês ensaiaram, aquela da semana passada, ficou lá na semana passada. Hoje é um outro rolê, é um outro contato. Né? Hoje vocês estão diferentes, a plateia está diferente. Hoje está calor, sabe? Tem tudo interfere um pouco, entendeu? Vocês não vão deixar de fazer as coisas se repetem, mas um contato sensível é modificado. Aí ela fala nesse capítulo, quem não conseguiu ler, leia, que é um capítulo fácil, assim, qualquer dúvida vocês podem me reportar, que ela fala assim, ao ler uma peça, eu toco na minha própria sensibilidade. Ao ler uma história, toco no que bate em mim, né? Sei que a peça me tocou quando as questões agem e provocam ideias e essas associações pessoais, ou seja, que trazem lembranças, sensações em mim. Eu leio uma passagem, na hora eu me recordo de alguma coisa. Quando ela me assombra, nesse momento, tudo que vivencio no cotidiano está relacionado a ela. Então, tudo que vivencio hoje está relacionado ao que eu estou lendo. Fala, caramba, isso que eu estou lendo nesse livro de 1888 tem muito a ver com o tempo de hoje. Só mudaram as datas, né, as vestimentas, o jeito, mas o contexto, o conteúdo tem muito a ver. Aí eu boto assim minha observação, né, a relação do que eu vivo e do que viverei no processo, Se o teatro fosse um verbo, ela fala, né, seria o verbo lembrar, porque o teatro traz essas lembranças, né, essas memórias afetivas na plateia, né? Essa coisa da carroça, quando eu relatei o dado das frutas, né, dessas coisas, essa coisa da caixa d'água dentro da carroça, tudo vocês fazem eu imaginar e faz de uma certa maneira eu lembrar não de uma situação parecida, igual a essa, que eu acho que eu nunca andei acho que eu não me recordo de ter andado de carroça, mas me lembro de caixa d'água, entendeu? Tomando banho de caixa d'água, achando que caixa d'água era piscina, enfim. Aí eu faço essa provocação, né? Qual verbo é o teatro para você? Né? Se você tivesse que escolher um verbo, qual seria? Para ela é lembrar. Para mim é atravessar, atravessamento, né? Quero atravessar as memórias das pessoas, eu quero atravessar os sentimentos das pessoas, eu quero modificar ali. Depois de isso é uma situação que acontece no capítulo com uma atriz, porque ela estava tentando fazer um personagem, não conseguia, tentando fazer um personagem, não conseguia. Eu estou fazendo um resumo muito parco dessa história, do que aconteceu. E aí essa personagem lembrou que ela tinha características judaicas, da cultura dela. E ela usou essas características judaicas na personagem, e aí foi muito mais bem aceito no ensaio. Ela achou a personagem, como a gente fala. Achei a personagem. Você nunca acha, você sempre está à procura, mas naquele momento aconteceu algo extraordinário. É buscar a busca e contato com as suas raízes. Eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou dar não para não expor, mas assim, uma pessoa que me mandou um monólogo, é muito bonito, porque antigamente fazia muito de suavizar o sotaque, né? E hoje não, hoje quanto mais você estiver perto das suas raízes, melhor será a naturalidade do texto que você quer falar. A não ser que seja um texto muito específico, muito focado, uma sulista, uma carioca, que mora perto da praia, um paulista que trabalha na Bolsa de Valores na Paulista, uma pessoa do campo que, sabe, aí são questões muito específicas, né? O artista não deve se afastar do seu tempo. O que eu digo é que
O que ela quer dizer com isso está relacionado com as questões do seu tempo, que acontece hoje no Brasil e no mundo. A integridade do artista sai fortalecida, não comprometida pelo trato com a realidade social. Isso é uma questão mais do artista, do seu posicionamento na vida. Isso aqui eu boto depoimento segredado, porque por trás de quem está com o áudio ligado, estou vendo, desliga o áudio só para eu... Só quem quiser perguntar, só para não me confundir aqui. Depoimento segredado é aquilo que a atriz, o ator quer dizer por trás do texto que é dito. É a famosa metáfora, né? Por exemplo, muitas situações, né, de casais já aconteceram assim, você vai mesmo? Você vai sair mesmo? Então tá bom, então pode sair, tá tranquilo. Mas por trás você está querendo, pô, desgraçado, desgraçada, vai sair, vai me deixar aqui sexta-feira à noite. Estou dando um exemplo também muito que veio agora, muito cotidiano, mas é isso que está por trás do que é dito, né? Só que aqui é uma questão mais politizada. Cada vez que se monta uma peça ou uma cena, que a gente vai falar disso hoje, está se dando corpo a uma memória. Vocês estão trabalhando com a memória do espectador. Quando vocês são atrizes e atores, vocês têm que sair dessa cabeça de fazer a peça só para você. Você está fazendo para um público. Você tem que pensar no como esse público deve estar trabalhando a história junto com você. Eu gosto de obras que o público é co-criador também, que você deixa margens para o público poder criar junto. Aí ela fala, né, a Annie Burgert, que escreveu esse livro, que é a criadora do Viewpoints, que é um tipo de técnica teatral que eu dou, ela fala que era uma explosão artística, uma explosão artística. Nosso atual estilo de vida, altamente tecnológico, exige uma experiência teatral que não pode ser satisfeita pelas telas do vídeo e do cinema. Quero uma interpretação que seja poética, pessoal, íntima, colossal. Quero estimular um tipo de humanidade no palco que exija atenção, que a gente possa diferenciar, né, agora estou colocando, aquele personagem do que a gente vê nas telas do Netflix. E ela nem tinha estouro de internet nessa época. Mas cinema, né, novelas, séries de TV, né? Eu quero estimular um tipo de humanidade no palco que exige atenção, que expresse que somos e sugira que a vida é maior. Então, quando você está no teatro, né, a gente quer ver gente, né? A gente quer se emocionar com pessoas. E aqui tem uma frase do Isaac Newton, né, do físico, e ele fala assim: se consigo enxergar longe, é porque estou apoiado sobre os ombros dos gigantes. Ou seja, se eu consigo enxergar longe, é porque antes de mim vieram muitas pessoas bacanas, né? Muitas pessoas que abriram muitas portas para poder estar enxergando cada vez mais longe. E eu vou ser um gigante que alguém vai se apoiar e assim sucessivamente. Alguma questão sobre... Aí depois tem o capítulo violência, né? Que parece que é violência, no sentido violência de contato físico, não, mas é violência de você se entregar ao nível máximo. É uma violência com você, uma busca com você. Aí eu vou tirar isso aqui também, que eu vou cortando. Então, já lembrando que a gente está trabalhando em relação espacial, só esse dado, e com resposta sinestésica. E a gente está trabalhando essa aqui também, atualmente, que é a suspensão. E a gente mostrou o que é a suspensão. Esses 4 S's eu acho de suma importância do trabalho, né? que eu fui adquirindo com o tempo, aí eu vi um diretor que falava isso também, e aí eu, me identifiquei, enfim. É síntese e economia, né? A pessoa que se balança muito em cena, se mexe muito em cena, leva a leitura de quem está vendo essa personagem para um outro caminho, a não ser que essa personagem tenha a ver. Estabelecer a comunicação com um mínimo de recursos. Isso é para o começo, sabe? Para o começo da história. Né? Até depois, quando você tem grandes personagens, grandes vilãs, dependendo de algumas coisas assim, não fazem muitos movimentos, tem mais tipo de olhar, é menor e é mais forte às vezes, algumas vezes, tá? Depende do trabalho. Suspensão é modelar o fio de tensão entre o artista, que aqui pode ser ator e atriz, né? Ator
ou atriz. E o público, né? É o fio de tensão. Como é que você sabe que está manipulando o público? Como é que você sabe que você está tendo o público nas suas mãos? Vou pular a surpresa, vou para o segredar, que é aquilo que eu já falei, né? O que eu desejo segredar do público, o que eu desejo guardar comigo e fazer como discurso político por trás da minha personagem. O que eu quero organizar alguma situação mundial e eu falo por trás da minha personagem, o público nem está sacando isso. E hoje eu vou fazer uma surpresa, que é surpreender o público com pequenas, com escolhas, né? Com algumas escolhas, com escolhas, com algumas escolhas, com algumas boas escolhas, algumas boas, estou mudando minha postura, boas escolhas, que é, vou dar um exemplo, se eu estou fazendo uma cena, em determinado momento entra um cachorro em cena, um cachorro, pensa no palco, você está vendo uma peça de teatro e entra um cachorro em cena. Isso é uma surpresa. A plateia fala, ué, o que está acontecendo? Isso não é suspensão, isso é assim, ué, o que é isso? Só que isso, na verdade, estava combinado entre a atriz que está no palco, o ator que está no palco e a coxia, né? Os artistas iam jogar esse cachorro que tinha alguma coisa a ver. Isso é uma surpresa, a plateia não espera. E hoje eu vou dar um exemplo disso. O que mais? Deixa eu ver quem está na sala. Vou dar uma interrompida aqui. Alguma pergunta, alguma questão? Nívia, boa noite. Thaís, Luciane, Débora. Nada? Ué, cadê a cabeça de chave da cena? Camila? Ah, tá aí. Tá escondida. É que eu tô jantando. Tá o quê? Tô jantando. Ah, fica à vontade. Mas eu vou continuar compartilhando. Alguma dúvida? Não? Não. Quanto Tá. não. Então, vou seguir aqui compartilhando. Só queria ver a carinha de vocês. Está tudo bem? Vocês estão saudáveis? Vamos seguir. Eu gosto muito de não desassociar o artista da atriz. No caso, estou falando só com mulheres aqui, mas atores vão assistir. Dos atores, né? Como tem homens, atores. De uma maneira geral, né? Então, eu não gosto de desassociar, porque a gente vira artista, né? Se a gente sabe lidar com a nossa profissão na vida fora dos palcos, das telas, de uma maneira atuante, a gente vira um artista, né? E um artista faz várias coisas, né? Pode ser esqueci o nome da atriz que era casada com caramba, com Brad Pitt, Angelina Jolie. Isso. Ela tem um trabalho social incrível, assim. Ela promove um trabalho social muito bacana. Ela é uma artista atuante, então ela é uma artista, ela usa o glamour dela, a celebridade que ela é, para atuar numa causa. E vários outros, eu vim agora na cabeça dela, não escolhi ela, veio ela na cabeça. E tem vários outros atores, por exemplo, a Vera Holtz, ela é artista plástica, né? Ela, durante a pandemia, ela fez no Instagram dela, Vera Holtz, várias fotos artísticas impactantes. Tem uma cena que ela está uma foto que ela está com um jarro grande e ela está cultivando, ela está plantando uma costela de um boi, de uma vaca, na areia. Assim. Tá assim uma foto. E isso dá percepção para vários pensamentos, né? Plantando numa areia uma costela de uma vaca. Aí abre abas, né, como se fosse abas de computador, para vários entendimentos, para várias escolhas, e não é uma escolha partidária, é um ato político, nós somos políticos, né? Nós reivindicamos questões, isso já é político, não está sendo parte da, não estou escolhendo X nem B. Então, é muito interessante. Então, ela é uma artista, ela continua trabalhando. Minha vida também é assim, eu continuo trabalhando na minha vida pessoal, né, como artista, assim, né? Dou muita aula,
desenvolvo palestra, escrevo peça, atuo, dirijo, produzo, né? Faço muitas outras coisas, assim, né? Fora a só atuar. Então, isso, quando você junta isso tudo, é um artista. Então, não sei se todos conhecem a Beth Goulart. A Beth Goulart atualmente está na Record, mas foi da Globo. Ela é filha da Anissete Bruno, que morreu recentemente na pandemia, e do Paulo Goulart, que também é outro ator. Eu vou dar um brief aqui só no... Parece que eu estou sendo patrocinado pela Conversa com o Bial, mas eu ouço o podcast dele, eu gosto muito das entrevistas e penso muito em vocês, nos apontamentos, assim, né? E, coincidentemente, eu teria mais outras coisas, até a continuação daquela outra peça que eu mostrei, mas para mostrar alguns dados para a cena de hoje, mas eu falei, cara, ouvindo esse podcast, eu falei, caramba, eu quero mostrar isso para eles. Então, eu vou botar a primeira parte, eu vou botar só para dar um briefing nela, né, quem ela é, com o Pedro Bial falando, depois eu vou pular. E vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Sim. Aí eu vou pular, depois, se quem quiser, manda a entrevista na íntegra, e aí eu vou pular para alguns dados que eu gostaria. Então, a primeira coisa é: a vida imita a arte, ou a arte imita a vida? Aquela conversa, né, de filósofo, assim, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? O que nós fazemos já tem na vida real, ou a vida real é o que a gente faz no palco? Então, vou dar o briefing primeiro de quem é a Beth Goulart. Olá, muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje merece ser recebida com versos de Drummond, do poema Para Sempre. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu, o rei do mundo, baixava uma lei: mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Ela é atriz desde antes de nascer. Fez-se também cantora, dramaturga e agora lança seu primeiro livro, dedicado à sua mãe, mulher amada pelo Brasil, Anissete Bruno. O título cheio de uma verdade simples e profunda: viver é uma arte, transformando a dor em palavras. Esse livro é uma flor que nasceu do luto por Anissete, vítima da Covid em 2020. Luto definido de forma lapidar pela filha. Perder a mãe é um parto ao contrário, e não existe parto sem dor. Dedicado também ao pai, o grande Paulo Goulart, que partiu em 2014, aos 81 anos. Viver é uma arte, rima sem medo, amor e dor, e também louvor, fulgor, calor. Ela deu a vida a grandes mulheres no palco. Foi Clarice Lispector, foi Maria Madalena, foi Isabel de França, foi Linda Batista. Ela, que sabe ser tantas, nos encanta sempre sendo ela mesma. Bem-vinda, Beth Goulart. Oh, meu querido Bial, que apresentação mais linda! Aí, só para vocês saberem que ela é, né? Assim, quem não sabe. E aí eu vou dar um pulo no tempo. E aí, aqui, eu queria falar com vocês, que eu estou pegando aqui minha colinha, é a leitura de um texto teatral, né? É como você pega um texto e aí a gente aqui vamos pensar no texto, né? Como vocês vão pegar esse texto? E se vocês não sabem o que é uma rubrica no texto são entre parênteses, é onde está falando as ações da personagem. E é muito bonito essa leitura, que é onde eu vou botar, só que essa leitura ela está mais dramatizada, então tem veículos diferentes. O veículo da televisão, ela não é, dependendo da obra, né, vamos pensar em novela realista, ela não tem um nível teatralizado da fala, exagerado, que o teatro pede.
O teatro pede um nível mais exagerado porque tem muita gente assistindo. Se uma peça for de um público mais próximo, eu, como diretor, vou pedir para aquela atriz ou aquele ator fazer menos, porque senão ele vai fazer muito, vai ficar caricato, vai ficar além daquelas pessoas que estão sentadas próximas. Então, quando você faz muito exagerado no teatro, é para que aquele público todo leia o que você está fazendo, tanto de fala como de corpo inteiro. A coisa mais importante que existe no ator é o corpo. Depois vem a fala. Eu acho, é minha escolha, tá? E aí eu sempre lembro de Chaplin. E de outros, né? Tem Marcel Marceau, tem vários outros que não vem ao caso, mas assim, é o corpo. Então, quando é muito curioso, quando um ator de teatro vai para a televisão, ele consegue se virar. Mas quando um ator de televisão vai para o teatro, é muito difícil se virar, porque eles esquecem do corpo na televisão. Hoje, muito menos, tá? Hoje, muito menos. Então, eu vou dar um pulo no tempo e vou para essa parte. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou ouvindo um áudio aberto. Quem quiser pode me interromper. Eu vou aqui. Elas estão lendo uma peça, a situação assim, elas estão lendo uma peça. Leitura da peça de vocês. Vamos. Ela ia fazer uma peça com a mãe, antes da mãe morrer, e aí elas estão lendo essa peça, fazendo uma leitura de mesa, que a gente chama, né? Uma leitura em casa, com os atores e atrizes, com a direção, e a gente está tendo aquele primeiro contato com a peça. Então, eu queria mostrar esse ambiente para vocês, né? Foi, é verdade. Boa noite. O que venho lhes falar nasce do meu próprio amadurecimento. Um trajeto de altos e baixos, pontos luminosos e zonas de sombra. Venho lhes fazer um convite. Venham refletir comigo. Venham me ajudar a indagar. Entram os dois atores com as tapadeiras. Essa é a rubrica, né? Ela tá lendo na primeira pessoa, com duas projeções, imagens de crianças, como mosaico, risos, gargalhadas. Ela está lendo aqui a Anissete Bruno leu na primeira pessoa, e assim, né, o monólogo na primeira pessoa, e a Beth Goulart está lendo a rubrica, a ambientação, para nos ajudar. Hoje no teatro contemporâneo, de hoje, né, muitas pessoas estão colocando rubrica em cena, está entrando gente mesmo e falando essa rubrica que só ficava no texto. Agora entra para falar, faz o palco sem nada, às vezes, sem nenhum cenário, sem nada, só a atriz e o ator, e fala essa rubrica para a gente ser coautor na nossa imaginação, como se a gente estivesse lendo um livro, né? Vozes de crianças com algumas opiniões, cantigas de roda, sons que nos remetem a brincadeiras, como um carrossel, até frisar numa delas. Vou abrir a porta e ele vai entrar, vai me abraçar, sorrir para mim, vai pegar minha mão e, quem sabe, pela primeira vez, vamos de verdade falar ou calar num silêncio melhor do que qualquer palavra. Respira, calma. É porque, nesse momento, ela está contando uma memória dela, da relação dela com Paulo Goulart, que morreu, que faleceu, e quando ela morrer, ela tem na cabeça que ela vai encontrar com ele, então ela se relacionou com o monólogo dela, né? É uma memória, né? É uma memória dela. E é o que, mal ou bem, eu estou trabalhando com vocês, com memórias, aquela história, ficcionando algumas memórias que eu já peguei. Enfim, vamos passando, e aí a gente vai para o trabalho da quebra da quarta parede. Alguém sabe o que é quebra da quarta parede? Quem já fez teatro? Isso tem a ver com o nosso vídeo aqui, do nosso Zoom. Alguém quer se arriscar? Eu acho que eu tenho uma ideia que seja, professor. Que assiste? Eu não estou vendo, mas é Assis, né? Rafael. Rafael. Quebra a quarta parede. Ela começava direto. Calma aí, eu quero ver.
Eu não participei das outras aulas, que eu estava no trabalho. Calma aí, eu vou entrar aqui para você te ver. Olha, Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Deixa eu até limpar aqui meu negócio. Pode falar? Pode. Você quer falar alguma? Fala. Aqui é a quebra de quarta. Sobre a quebra da quarta parede seria ver a cena toda de fora, né? Ao mesmo tempo que estava participando dela. Assim creio eu que seja. A quebra da quarta é mais simples que isso. A quebra da quarta parede, eu estou fazendo uma personagem aqui em cena com algum assiste, sei lá. E aí, em determinado momento, eu quebro e falo alguma coisa para o público, diretamente para o público. É a quebra da quarta parede. Eu quebrei a quarta parede, entendeu? Sim. A quarta parede, dizem que antigamente o teatro mais antigo falava que a gente fazia uma peça no quarto, fechado. Então, se o público fizesse qualquer tossida, risos, a gente não teria relações com ele. E aí a quebra da quarta parede é quando você cria relação direta com o público. Você olha e fala diretamente. O stand-up é um exemplo clássico de quebra da quarta parede. Diretamente eles falam com o público, entendeu? Então, isso é uma quebra da quarta parede. Eu vou voltar para lá, já te conheci. A quebra da quarta parede é exatamente essa quebra. Então, isso pode ser feito online. Vocês podem muito bem estar, mesmo que esteja diretamente falando com a câmera, vou até mostrar uma coisa. Então, deixa eu limpar essa câmera aqui, não estou achando essa câmera aqui. Pronto. Eu posso estar diretamente falando com a câmera, aqui falando com a câmera, e fazendo uma cena com a Nívia. Nívia, poxa, vamos hoje lá, vamos andar de carroça, Nívia. Caraca, você sempre emperrando, cara, vamos lá. Aí, gente, então, a Nívia era muito chata. A Nívia sempre emperrava. A gente falava com ela para ir andar de carroça. Oi, Nívia, tudo bom? Que bom que você chegou. Então, entra aí, fica à vontade. Então, quer dizer, eu quebrei para falar diretamente com o interlocutor, com quem ouve. Isso é uma quebra que pode ser feita online. É um pouco mais difícil, tem que ter uma atuação um pouco mais refinada, porque vai mudar o texto. Você pode falar, Tony, vamos andar de carroça. Então, aqui, sem mudar, você pode falar, ela era muito chata. Eu só mudei o discurso. Era muito difícil convencer a Nívia. A Nívia, todo dia, nesse horário, 6 horas da tarde, ela falava que tinha que comer uma maçã. Essa maçã tinha que comer no alto do morro e a gente não andava na carroça. E a Nívia, de novo, comendo maçã, Nívia, vamos... E eu estou tudo aqui, nesse quadrado, entendeu? É uma quebra da quarta parede. É quando você fala diretamente com o público. Então, eu vou mostrar aqui que a Anissete... Falando com o público. Ela fala muito bem. Aqui a Beth Goulart, ela fala que o teatro da Anissete, da mãe dela, era mais difícil, mais antigo, e ela não tinha essa relação de quebra da quarta parede. E aí a Beth Goulart está falando, está explicando. Hoje em dia se quebra a quarta parede para falar diretamente com o público e coisa e tal. Então, é sobre isso aqui. Boa noite, né? Eu estava acostumada a contar histórias em que a história acontecia toda no palco. Ali ela de cara quebra a quarta parede, se relaciona com o público, num monólogo, se relacionando com imagens, tinha um esquema virtual, o cenário era virtual, era muita novidade para ela. Falei, mãe, confia em mim. Confia em mim, vai dar certo. Mas eu não sei para onde eu estou olhando, assim, você está olhando para uma imagem aqui, que vai acontecer isso nesse momento, vai estar todo mundo olhando, então confia, faça. Você sabe que vou mostrar tudo para você, você vai entender tudo que vai acontecer. Acredita na magia do teatro, mãe. Você está se comunicando com as pessoas, a sua dor é a dor delas também. Mas e se eu chorar no meio? Para, respira e segue. As pessoas vão entender. Não, ela riu, o contrário. Maravilhoso. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, dá para ter uma ideia, né, do que seja, né? Dá para imaginar. Tudo que eu estou pegando nessa entrevista, eu também correlacionei para que a gente possa fazer aqui, né? Que a gente consiga fazer no online, que é um outro recurso, né, de interpretação. E aí, agora eu vou dar um pulo com
e aí tem a ver com essa coisa do ser artista, né? Que eu sempre bato nessa tecla, que é a continuação daqui, que é essa coisa do ser artista, né? Por exemplo, não importa quem está do lado de lá assistindo a gente vai fazer da melhor maneira possível, né? A gente vai contar essa história. Por exemplo, eu sou um ator quase há 3 gerações com as minhas filhas. Tenho 3 filhas e com idades diferentes. Assim, toda noite eu sou um grande ator para contar uma história. Então, tipo assim, o meu público é importante demais, que é minha filha, né? No caso, uma pessoa. Mas, assim, não sei se eu dei um bom exemplo, assim, não importa o público, você tem que ser o melhor ator sempre, a melhor atriz sempre, porque você não sabe quem está te assistindo, você não sabe quem... Eu lembro de ter muita questão com ensaio. Começou a tirar aqui meu WhatsApp. Ai, Débora, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. Eu lembro, vocês estão vendo aqui. Deixa eu vir para cá. Eu lembro que assim, não, eu lembro não. Eu tenho uma questão com ensaio. Quando uma pessoa de fora vai assistir um ensaio, eu faço como se fosse a peça, porque eu não sei quem é aquela pessoa. Por exemplo, um diretor que chama alguém para assistir, eu faço como se fosse a peça. E já aconteceu algumas vezes dessa pessoa de estar assistindo um ensaio me chamar para um outro trabalho. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Mas não só por isso, que é uma dedicação, né? Eu tenho um pressuposto que a gente muda a vida de pessoas que nos ouvem, né? O contador de história muda a vida de uma pessoa. Muda uma vida. Tem várias culturas africanas que são os criotes, que são os contadores de histórias, mais senhores, anciões das aldeias, são mais importantes que, às vezes, os governadores das aldeias, assim, na cultura africana e várias outras. Assim, Indonésia, o teatro balinês, que é muita contação de história, que é de família, o teatro japonês. O nosso teatro ocidental, que ele é mais na oratória, no sentido assim, mais do verbo, mas lá eles contam história com o corpo inteiro, tem máscaras. Enfim, então isso tudo para contar dessa dedicação. Quando vocês fizerem uma cena, faça com ímpeto. Por mais que às vezes dá uma alegria, fica frouxo aqui e ali, não sabe o que fazer, mas faz tentando contar uma história para alguém, para quem assiste, né, principalmente. Então, falei tudo que é sobre isso aqui. Uma história, acho que foi a primeira peça sua como profissional, dirigida pelo Abu Janra, O Efeito dos Raios Gama sobre as Margaridas do Campo. E você conta da noite em que tinha meia dúzia de 2 ou 3 convidados e um pagante. E o produtor veio perguntar para a Anissete, quer cancelar? E aí? Aí ela deu uma lição de vida, de respeito ao público, inesquecível para mim, para todos nós que estávamos ali. Ela falou, não, ele saiu de casa para nos ver. Nós vamos fazer o melhor espetáculo que nós já fizemos para este um pagante, porque ele merece. Ele está ali, ele saiu de casa, pagou ingresso para nos assistir, ele nos escolheu para assistir essa noite. Então ele vai ter o melhor espetáculo que nós podemos fazer. E nós nos juntamos e realmente fizemos um espetáculo maravilhoso. Aí você veja bem, no dia seguinte, descobrimos que este um pagante era dono de uma empresa que comprou 100 espetáculos e distribuiu para os seus funcionários, e isso foi a alavanca para o grande sucesso que foi o espetáculo. Porque as pessoas chegavam lá, estava lotado, e virou aquele boca a boca, o espetáculo não é muito bom, o espetáculo... Você sabe que o boca a boca que faz o sucesso de um espetáculo. Foi uma maravilha. Não tem nada que se compare. Ficaram 3 anos em cartaz. Outros ensinamentos de minha mãe maravilhosos, mas esse é um ensinamento que eu levo para a minha vida toda. Sempre que a casa não está boa, eu lembro, mas ele saiu de casa para nos ver. Maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu lembrei de uma situação há muitos anos, saindo da faculdade da Cal e fazendo uma peça, e aí choveu muito no Rio de Janeiro, e muito, foi difícil até a gente, elenco, chegar no teatro para fazer a peça, e pronto, vamos fazer ou não vamos fazer?
olha, só tem 6 pessoas, exatamente esse número aí, só 6 pessoas. Teatro Grande, que é um teatro grande no Rio, Nelson Rodrigues, e aí, não, cara, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. Aí o diretor falou assim, tem que ter o mesmo número de plateia do que tem de elenco. Como se fosse assim, cada ator ou cada atriz fazendo a peça para um espectador. Tem que ter 1 para 1. E aí a gente ficou muito assim, cara, muito... Nós queríamos fazer porque éramos jovens, assim, a gente estava na raça, a gente queria fazer, né? Enfim, a gente acabou fazendo. Desses 6, estava o crítico teatral. E a gente fez uma peça ferrada, assim, muito boa. E estava um crítico teatral de um importante jornal, na época que saía no Jornal do Brasil, quando era impresso. E, cara, foi uma crítica que foi a mesma história aí, alavancou a peça. A peça lotava sempre por causa da crítica. Então, você vê, né? Isso aconteceu comigo, é verdade. Assim. E agora eu vou pular. E aí é aquela história do começo da aula que eu estava falando, da identidade, né? De se identificar com as personagens que você está fazendo. Você não precisa concordar com ela, com a personagem que você está fazendo, mas você pode se identificar com ela. Você pode criar empatia por ela, aquela personagem, e não criar repulsa por ela. Você vai ter que defender ela. Por que você defende aquela personagem? Acontece isso muito com jovens, né? Que você faz assim, olha, você vai fazer personagem tal. Aí eu falo, não quero fazer, eu acho nojento, asqueroso, mas aí eu falo assim, exatamente por isso você tem potência de fazer essa personagem, para aquele asqueroso, aquela asquerosa da plateia, se vê em você e, de repente, por algum momento, algum minuto, ela se refletir e falar, cara, eu sou muito escroto, eu sou muito babaca, eu não quero mais ser assim. É uma utopia, mas é isso. Mas eu não sou nada assim, mas é por isso mesmo que eu quero trabalhar. Todo mundo é alguma coisa em algum momento, né? Quem vai envelhecendo vai entendendo, né? Você é alguma coisa em algum momento. E todo mundo tem potencial para ser alguma coisa. Tem pessoas que escondem algumas coisas, que sabem viver em sociedade, outras não conseguem. E abre a porteira e é um montão de coisa ao mesmo tempo. Tem outros que sabem que pode ter aquele potencial para certas coisas, mas segura, porque vive em sociedade. Então, os atores não. Os atores conseguem, lá dentro do palco, né, do processo artístico, poder soltar todas as amarras, porque tem uma segurança ali, porque é uma personagem. Então, sobre isso tudo. E aí eu vou se identificar primeiro com as questões, usar em você, para perpassar por você as personagens, né? Deixa eu ver se está mais ou menos aqui, que eu não marquei direitinho essa não. 2 anos de pesquisa para realizar o trabalho, 6 meses de preparação vocal, assim. Vou deixar um pouquinho aqui, para quem conhece Clarice Lispector, ela fez Clarice Lispector no teatro, ficou 9 anos em cartaz. Ganhou inúmeros prêmios. Clarice Lispector, uma grande, né, autora de livros, muda a vida de muitas pessoas, e ela caracterizou, ela fez a personagem Clarice Lispector no palco, 9 anos. Então, ela está falando sobre... 2 meses de ensaio e uma vida inteira de admiração a Clarice. Então, Clarice Lispector foi importantíssima na minha vida em todos os sentidos. No teatro, então, ela foi, eu até falo isso também, ela acabou me parindo como criadora, porque ela me incentivou a ser genuína, a ser eu mesma em tudo. Eu acabei assinando a adaptação, a criação do espetáculo, a direção e a interpretação, porque estava tão em mim o que eu queria falar, o que eu queria fazer, que eu estaria me traindo se eu entregasse a direção para uma outra pessoa. Ela me deu aquele empurrão, vá, faça, seja pessoal, como eu também sou. A Miradade, que era o supervisor desse trabalho, um sábio maravilhoso. É essa parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. E olha que curioso, vocês estão vendo a Marjorie este ano? Eu fazia uma peça que ela fazia há 15 anos atrás, uma peça de 5 horas. Ela saiu para entrar a Marjorie, agora que eu vi isso. E aí, hoje eu faço uma peça com a Marjorie, se a peça voltar em cartaz. Vamos lá. O mestre, grande mestre, amigo.
te amo. Ele me falou uma coisa maravilhosa, falou assim, olha, eu estou vendo você aflita e angustiada para falar da angústia da Clarice, da solidão da Clarice. Fale da sua angústia, Olha isso. da sua solidão. Quanto mais em você estiver, mais nela você vai chegar. E ele me deu a chave do trabalho. Então, era em cima de mim mesma, da minha identidade, da minha similaridade de alma com Clarice, que eu teria que fazer. Era o meu olhar sobre ela. E aí virou essa coisa meio híbrida, meio ela, meio eu, que virou essa persona cênica. E isso eu acho que fica na aparência. Uma expressão física, material ali na frente, a sua cara. Concreta. É uma coisa... É isso, minha gente. Eu vou... Primeiro metade da aula já foi. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa, colocar? Por isso que o teatro é tão terapêutico, né? Ele tem uma questão de terapia gigantesca, né? Dessa entrega que nós temos. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava dirigindo uma cena e era uma situação de uma pessoa que ficou afogada e aí uma outra afogou essa por engano. Foi brincar, fazer alguma coisa e afogou. E essa afogada estava muito mal, soltando muita água pela boca, e de repente chegam os pais, e aí eu municiando a cena, falando assim, não, aí eu falando assim para a coxinha, não vem ainda, espera. Falei, calma, fulano, você está quase morrendo, você está no último ar, você está... Calma, não se machuca. Tá, e você morreu, por algum momento você morreu. E aí, as atrizes que estavam vendo a cena, ator e atriz, estava vendo eu municiando a cena e a atriz entra chorando em bicas, e entra e vê a filha no chão, minha filha, o que foi? E muito, chorando muito. A menina, que estava uma menina em cena, ajudando essa que estava afogada, quando levantou a cabeça e olhou a atriz chorando, é muito engraçado. A atriz, ela ia falar a personagem ia falar alguma coisa, mas a atriz ficou assim. A atriz tomou susto com a parceira de cena, entendeu? A linha entre a realidade e a ficção se misturaram, porque a atriz de cena acreditou tanto que a menina que estava chorando estava tão dentro da história que a atriz dela quis abraçar a parceira de cena, enquanto tinha que repudiar, falar, o que você fez com a minha filha, não sei o quê. E ficou, cara, foi muito lindo, porque ficou um lugar entre... Não sei, rolou um lugar assim, de pedagogia muito legal. Falei assim, Luísa, eu sei que você ficou consternada com a sua parceira de cena, mas você estava dentro da cena. Você tinha que seguir a cena. E é um ensaio, e é lindo isso, né? Falar isso depois. Mas dá esse... E aí todo mundo... Né? Acabou um dia glorioso, porque todo mundo elogiou, essa atriz chegou chorando, e essa atriz falou assim, eu não sabia que eu podia chorar tanto em cena. Eu não sabia que podia chorar tanto em cena. Eu falei, cara, é muito doido, né? A gente lida, tem que estar forte do lado de cá, assim. Você pode chorar sempre. Por isso tem uma direção. Por isso que tem um lugar de fora para acolher vocês, para dar uma certa teia de segurança, né? Vocês podem fazer, não podem se machucar, não ser agredido, faz com técnica. Mas foi muito lindo. Então, isso tudo para dizer que a gente faz uma questão terapêutica gigantesca, né? Quando se entrega mesmo. Até que quem não se entrega, fica muito passivo, muito passiva, assim, em cena, de uma certa maneira está tentando. Suas amarras da vida mesmo. E essas amarras da vida que vão soltando durante os exercícios, né? Das vivências cênicas. É isso. Bom, mais nada? Camila está ansiosa para mostrar a cena, né? Bueno, vamos fazer o seguinte. A gente tem as balizas. Agora eu vou olhar as balizas. A Cis estava, não estava? Estava na passada, não estava? Quem está aí hoje? Rafael está aí.
Então, Rafael, você vai estar presente em câmera? Eu vou ter que resgatar. Vai estar presente em câmera, em áudio? Eu vou sim. Sim. Camila e grupo vai ter que se revirar aí. Porque vocês já fizeram falas, a Camila não escreveu personagem, falas. Não há necessidade, mas já fez, tá? Mas não há necessidade. O que eu quero é que vocês falem sobre o tema. Então, para contextualizar o Rafael, eu vou aqui, eu estou lendo aqui agora para mim, sem coisar, o tema, a baliza que eu passei de tema, né? Eu passei de tema, eu passei que era assim, que era uma memória de alguém. Deixa eu só olhar para vocês e perguntar, essa memória você já sabe de quem é? Sim. Porra, não. Então, finge que não sabe, finge que está tudo ok. Tem uma memória de uma pessoa... Eu não sei mesmo. Tá, você não sabe. Então, tem uma memória de uma pessoa que ela fala assim, como estava a memória, né? Estava assim, tem uma gostosa memória da casa dos meus avós, quando criança, não ia com os meus pais, na qual ia com os meus pais de carroça até a casa deles, passamos por um lugar cheio de árvores. Na casa, nosso jantar era à luz de lampião, pois não havia luz. Eu adorava tomar banho dentro de uma bacia enorme, que para mim era uma piscina. Lá havia uma árvorezinha na frente da casa. Era a minha maior alegria, onde eu juntava tudo o que eu achava e brincava de casinha. Era tão feliz e não sabia. Esse era o tema, né? Trabalhar essa história. Aí eu fiz uns apontamentos, né? Fiz o passeio da... Aí eles fizeram essa cena, tá, Rafael? Eles fizeram improvisado. Aí eu falei, passeio de carroça, adorei, que né, o objetivo ali da história é o passeio da carroça. Reunir a galera para passear de carroça. Aí eu dei um apontamento do uso dessa mídia aqui, desse quadrado, de falar assim, a relação espacial é quando você está próximo ou quando você está longe. Aí eu falei, pô, legal essa hora do sussurro, que vocês sussurram, estão lá sussurrada pertinho, e a Nívia está longe. É um contraponto. Então, para quem vê, parece que vocês todos e todas estão sussurrando, enquanto a Nívia está fora. Não sei se isso vai continuar. Aí botei os apontamentos, né, que me fez lembrar dessas sensações. Abelha, galinha, caixa d'água, banho de rio, galinha caipira, goiabada, mexerica, etc, etc, etc. Botei um apontamento que eu gostei, deixa uma frase que eu adorei, que foi assim, a gente vai tudo dentro da caixa d'água na carroça, uai. Eu achei que... Deixa eu olhar, que eu não estou vendo. Ai, apertei errado. Foi quem que falou isso? Foi você, Nívia? Foi? Não sei quem foi. Alguém falou isso aqui? Foi. Quem falou, acho que foi a Luciene, que falou que ia dentro da caixa d'água. Eu falei, aí o Assis falou que tem que ser muito grande. Foi nesse lugar aí, né? A gente vai tudo. Não sei se foi exatamente assim, mas isso que eu pesquei aqui, escrevi no texto. A gente já vai tudo dentro da caixa d'água, na carroça. E aí, as tarefas, né? Que eu vou chamar de balizas. As balizas. Um momento de relação espacial. Já dei aí o spoiler, né? Próximo. E o momento de suspensão. O que vocês entendem como um momento de suspensão? Eu não vou continuar explicando mais, tá? Eu vou deixar vocês tentando. A gente deu um exemplo, Rafael, na aula passada, no vídeo lá, que tinha um momento de suspensão. Tem uma técnica, ali tem alguma fórmula de fazer isso, tá? Isso é técnico, não é subjetivo. Bom, isso, e aí eu vou deixar agora vocês combinando um bom tempo, tem um bom tempo para combinar, recombinar. E eu vou mandar, e eu queria que vocês acabassem a cena, concluíssem a cena, como vocês querem concluir, e no final dessa cena vai entrar um monólogo de uma pessoa. Pode ser lendo,
pode ser falando em primeira pessoa para a câmera. E eu vou municiar essa pessoa individualmente. Eu vou mandar mensagem só para essa pessoa. Então, tá? Vocês vão fazer uma combinação, como vocês quiserem. Eu vou anotar tudo. Hoje eu vou dar tempo de falar, sem correr. E no final, vocês combinem um final. E no final, que a gente chama de epílogo, que é o pós-peça, tem um prólogo e epílogo. O epílogo vai vir essa pessoa, dessa história, e vai falar para a plateia. Então, vocês vão sair de cena, de câmera, e vai ficar só essa pessoa nessa câmera. E a gente vai ouvir essa pessoa falando esse monólogo. Entendido? Professor, uma pergunta. No caso, nessa leitura que a gente vai fazer, vai incrementar a quebra da quarta parede nela? Com vocês. Super com você. Eu adoro. A quebra da quarta parede a gente chama de teatro narrativo. Você narra alguma coisa diretamente para a plateia. É com vocês. Com você. Se quiserem usar a arquitetura como questão, trabalhar os cenários atrás, com vocês, tá? Se vocês quiserem, em algum momento, não estou em cena e faço isso aqui e saio de cena, pode também. E volta para a cena. É como se fosse uma coxia. E volta para a cena. E saio de cena. E posso sair de cena. Fala e volta. O que vocês quiserem. Eu estou dando os recursos, né? Camila vai direcionar um pouquinho mais, porque ela escreveu o texto e vai passar para vocês. Fico muito, muito ansiosa, muito entusiasmada. E assim, e aí isso aqui a gente tem o nosso recurso de coxia, isso aqui. E aí, se eu quiser deixar só a Luciene e o Assis em cena, sai todo mundo, deixa os dois falando, tá? Mais alguma dúvida? Quer colocar música com vocês? Porque aí tem que ser um único áudio de alguém. Aí eu boto como co-anfitrião, aí boto... não vou complicar muito, não. Música é personagem, né? Música faz a gente fazer isso aqui, para dentro da tela, né? Qualquer história, né? Música, como diz a cantora, música é perfume, né? Música você não racionaliza de onde vem. Quando você ouve uma música, fala, lembrei. Música é perfume também, cheiro também. Você sente o cheiro e fala, lembrei. Débora, você para, hein? Entra, sai. Mentira, tô brincando, eu vi sua mensagem, só não ia conseguir te ajudar. Acho que você está com a internet, eu acho que é um pouco mais lenta, tá, Débora? Tudo bem para vocês? Vamos fazer? Então, vou liberar, são 9h06, 9h26 eu volto. Dá um maior tempão, tá? Lembrando, acaba a cena e uma pessoa dessa memória vai fazer a cena. Parece. Oi? Tá cortando seu áudio. Vou seguir. Então, tá. Aí essa pessoa vai estar sabendo. Eu vou só falar, pessoa, quando você sabe o seu final de cena, vai todo mundo tirar suas câmeras e vai ficar só essa pessoa falando o monólogo. Pode ser lendo, ou pode ser decorado, pode ser improvisado. Tá bom? Beijo, até 9h26. Fala, povo. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Ô, Camila, eu estava vendo aqui, né? Na minha fala, tem a parte que eu falo assim, vocês estão vacilando, né? Eu vou incrementar algo no final e, tipo assim, pessoal, vocês estão vacilando. Eu vou incrementar a parte. Eu vou dar uma volta para aliviar a tensão e vou sair de cena. Na parte que eu volto, vai ser a que eu vou aparecer já dando as risadas, que vai ser, acho que a fala da Débora, se não me engano. Né? Então, eu falo na parte minha que vocês estão vacilando e falo que vou dar uma volta para aliviar a tensão e sair de cena. Depois eu volto na parte do riso. Tá bom. Todo mundo conseguiu ler?
Sim. Zoe. O que vocês acharam? Tá divertido, né? É mais risos do que tensão. A parte da Então, quer incrementar alguma coisa? Tem algo lá? as falas da Ariane. A gente tinha falado que é o Rafa que vai falar isso? Rafa, vai conseguir fazer a fala da Ariane? Da Ariane, eu consigo, eu vou dar uma lida aqui, eu consigo sim. Outra coisa, né? Não, eu faço sim, sem problema. Tá, beleza. A Débora Mas- ali está conseguindo, porque na hora que ela falou, eu não consegui ouvir, ela está conseguindo entender certinho, direito, e vai conseguir, tipo, entrar em cena com a gente? Você tá aqui, áudio? Débora, tá aí? Vou conseguir, se você conseguir. A Débora tá aí, mas acho que o áudio dela tá ruim. Não é a câmera, é o áudio. Não entendi. Eu acho que a parte da tensão mesmo, no caso aí teria que ter uma continuação, eu creio que é a última fala do Assis, né? Que ele fala assim, ó, quando acaba um BO, aparece outro. Aí Eu cria coloquei uma... aí, Finaliza a história e eu acho que aí entra a pessoa que vai ler o... isso. Eu coloquei isso aí de forma proposital, porque a gente estava resolvendo um conflito, aí entra outro, né? Aí comenta. outro assunto que gera do conflito. Na verdade, dois conflitos. E o professor tinha pedido para não ter final, para Sim. ficar aleatório. Então, eu achei uma deixa muito legal isso daí. Para ter continuação, né? Isso, Só que como nem da parte que estava explicando... na parte que estava explicando da quebra da quarta parede, eu não sei se todos assistiram um filme que faz muito isso, é o Deadpool. Ele está fazendo a cena e sempre fala com o público. Aí ele vem para o público, é verdade, explica alguma coisa. Deadpool faz Mais isso. ou menos, praticamente é isso, né? A quebra da quarta parede. O que vocês acham que a gente treinar essas falas? Vocês acham que conseguiria colocar uma quebra de quarta parede aqui, mas em qual momento? Ó, eu vou dar uma lida aqui, aí eu posso falar um momento, aí vocês verem se estão de acordo. Um momento interessante, só um chute. Seria quando, por exemplo, a Nívia fala que não tem galinha. Aí, tipo, como a Débora é a crítica, ela vira e fala pro público, nossa, mas ela é chata, né? Custa dar uma galinha? Tipo assim, sabe? Olha, tipo assim, custa dar uma galinha, olha o tanto que tem aí. Entendeu? Isso seria uma quebra muito, muito divertida. Só uma opinião. Seria ao mesmo tempo que tá falando, ela, tipo assim, tá criticando, mas não ali no grupo, com a plateia. Isso, entendeu? Legal. Uma ideia. Verdade, é interessante, porque nessa hora eu vou estar fora de cena, né? Eu vou estar mas vou estar com a câmera desligada. Aí quando eu voltar em cena, que aí vai ser a minha treta com a Débora, né? Já que a Débora quer a galinha, ela vai ter que matar e limpar. Eu acho que o professor vai rir muito. Acho que vai ser interessante. Olha aqui, na parte que eu falo assim, vocês estão vacilando, embaixo tem a fala da Débora, né? Que ela fala assim, falou aí o defensor do galinheiro do mundo. Aí, nessa parte, ela também pode fazer, tipo, virar para a plateia e falar, ele quer defender as galinhas que nem são dele, mais ou menos isso. Você também pode ter uma quebra. Você pode, tipo assim, nossa, menina nojenta, tô tentando apaziguar as coisas, menina chata, entendeu? Vocês não sabem, tipo assim, falar com o público? Eu posso falar isso daí depois que eu dou a gargalhada, e aí eu falo. Se você falasse, assim, quando a Nívia falar, você vai ter que limpar, né? E matar e limpar. Aí você vai falar, vai. Aí você vira pro público e fala, nossa, o castigo dessa vez não veio nem a cavalo, veio de Sedex. Tipo isso, sabe? Pro povo dar risada. Qual parte que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. A parte que tipo, ela vai... Ela fala,
Aí ela vai reclamar, não é justo eu ficar com toda a parte ruim e vocês se divertir. Afinal, não é só eu que queria a galinhada. Aí você, Ah, tá. entendeu? Aí você vai, aí você dá risada. Aí você vira e faz a quebra da quarta parede. Sim. E na hora Aí na hora que for fazer a quebra, seria interessante, tipo, sair de cena como se estivesse falando pro público. Tipo, desliga a câmera, fala e depois volta. Tipo, como se saísse da... tipo assim, ou pode virar pro lado também e falar. Também. Pode ser virar pro lado, é interessante também. Virar pro lado, assim, como se estivesse falando com alguém ao lado. Isso, ou um pensamento seu com você mesmo, ou falando com alguém. Verdade, boa. Será Pessoal, o que que vocês acham? conseguir falar? Porque a parte dela é bem interessante, porque ela tá, né? Acho que a internet dela tá entrando e saindo. Não, mas O que vocês acham da gente essa parte da internet dela vai ajudar, porque aí, tipo, fica parecendo que ela quer fugir do assunto, né? Não quer fazer a parte que ficou para ela, quer limpar as coisas, sabe? A Luciane estava falando alguma coisa? Cortei, desculpa. todo mundo tá com o texto aí? Mais ou Eu tô menos. Aí a minimizando gente aqui. podia treinar aqui, né? Tipo, passar uma vez, o que vocês acham? De a gente ver como que vai ficar. O que vocês acham? Seria Também bom. acho. Seria legal se ele falasse a parte que era da Ariane, porque eu preciso da fala dela para eu falar Tá. sobre a carroça também, ali naquela parte que a Ariane diz assim, ó, eu nunca andei de carroça. Aí, para mim, poder falar. Então, daí, tipo, no lugar da Ariane, eu vou falar, então, como o Rafael nunca andou de carroça, vai ser uma experiência legal. Quem mais nunca andou de carroça? Pode ser? No caso aí, então eu vou fazer a Ariane ou vai ser eu que vou fazer essas falas? Não, eu não impede dele fazer a da Ariane, porque Não, porque eu posso, tipo, na fala dela. porque eu, tipo, posso fazer como se fosse disfarçar da voz, tipo, eu nunca andei de carroça, tipo, né, como se fosse uma versão meio que, modificar um pouco a voz, não sei se eu consigo essa parte, mas... Mas acho que, Você também pode assumir a primeira pessoa também. Por que não? Vamos tentar passar uma vez? Vamos passar. Vamos? Vamos. Então vamos. Quem que faz a narrativa aí? O início? O início? Acho que é a Camila, né? Ou a Luciene que fala? É a Camila, né? É a Camila que começa? É eu, né? Bom, eu não sei se... Bom, vai ter esse iníciozinho, né? Aí tem esse... como se tivesse o início da história, né? Apresentando para poder gerar o diálogo. Isso. Então tá bom. Lá vamos nós. E então, numa bela noite de quinta-feira, os amigos e colegas de turma do professor Bruno começam a debater um passeio muito divertido. O que não se esperava era que iriam surgir tantas pérolas inéditas como... Ops! Vamos acompanhar. Quem quer falar dessa parte? E agora? Já começou, gente? Gente, quando que a gente vai fazer o nosso passeio de carroça? Tipo assim, não, essa parte de... Você diz, agora, então, de quem isso que eu tô falando. Essa parte você fala. Agora é não, a Thaís. Falo. É a Thaís que começa, né, na verdade. Isso, ela começa. Sim. Gente, mas vamos fazer o seguinte, Camila, começa de novo, vai na parte de e agora já começou, gente, eu falo. Tá. Aí a Thaís implementa. Alguém tinha falado isso a outra vez. Acho que era a Luciane. Não, era o Assis que falou isso. E agora? Pode falar. Isso, Assis, pode falar. Quem que falou? Já começou, gente? Quem que falou? Foi o Assis que falou. Então ele vai falar hoje. Tá bom, vamos lá. Vou começar de novo. Bora lá, Assis. E então, numa bela noite de quinta-feira, os amigos e colegas de turma do professor Bruno começam a debater um passeio muito divertido.
O que não se esperava era que iriam surgir tantas pérolas inéditas como vamos acompanhar. Já começou, gente? Gente, quando que a gente vai fazer o nosso passeio de carroça? Gente, eu tenho uma carroça aqui em casa. Então vamos combinar e ir lá na casa da Luciane. Ah, eu nunca andei de carroça. Ah, então, como o Vai Rafa ser nunca legal, andou de hein? carroça, vamos combinar. Quem mais que nunca andou aí? Eu? A Eu já Camila andei. já andou? Eu já. Eu Gente. gostava de pular da carroça, ir correndo pela estrada ou ir me arrastando pela estrada, pela areia. A Não Camila, entendi. Ô, Assis, você tá lendo aí? Porque eu acho que tá pulando um pouco, né? eu falava da Camila. Gente, é que, ó, essa fala do Assis que ele fala agora, eu lembro dele falar isso na outra aula. Eu interrompi a conversa. Na verdade, eu não entendi o que você falou porque estava muito ruim a ligação. Então, eu não coloquei a sua fala, entendeu? Eu tentei entender, eu coloquei até a legenda do YouTube, mas eu não entendi o que você falou, então eu pulei. Mas depois, se você quiser, a gente incrementa, tá bom? Foi aonde eu falei, não entendi. Isso. Na hora do dia, né? Que eu falei, não entendi, foi o que a Assis tinha falado. Justamente por isso que tem essa fala, não entendi. Eu falei, quer saber, eu vou tirar. Porque eu não entendi o que ele falou, a Nívia também não entendeu, então deixa pra lá. Mas aí depois a gente incrementa. A princípio, se quer incrementar agora, beleza, mas a gente pode também seguir o roteiro escrito, vocês que sabem. Aí eu tive que falar que a Camila estava me falando esses dias pra gente ir na casa dos avós dela, de carroça, não é, Camila? Sim. Daí a Thaís. Então a gente vai lá na sua casa, pega a carroça e vai lá nos avós da Camila. Interessante. No interior, pegar uma entrada onde tenha ladeiras, morros para descer, né? Onde a carroça desce pulando, que é bem emocionante. Ah, agora vem. Eu assisto. Agora é a tua parte, Assis. Eu gosto de descer da carroça, ir correndo pela estrada ou ir me arrastando pela areia. Entendi. E as galinhas? Pra gente fazer uma sopa, né? Aonde será que a gente vai achar? Na Nívia. Lá na Nívia? E como que a gente vai fazer para pegar? Será que ela deixa? Não tem mais galinha. Ah! A gente vai bem de noitezinha lá na casa dela, daí a gente vai me conhecer com o cachorro, né? Boa ideia. É só colocar a lanterna no olho da galinha que ela fica quietinha. E daí a gente vai de carroça para caber mais galinha e para caber todo mundo também. A face da Débora que tinha que entrar agora. Cadê a Lu? A Lu agora. E o banho? E o banho de piscina? Bom, depois a gente pode tomar um banho de piscina. E banho de rio. Não, Por que não? porque eu tenho medo. Eu A também. Luciane tem medo de rio, ela tem medo de se afogar. Eu creio que ela não vai. Eu preferia aquelas bacionas, gente, sabe? Mas tem que ser uma mega de uma bacia para caber a gente, todo mundo. Uma caixa d'água bem grande. Seria uma boa ideia uma caixa d'água. Onde arrumaremos uma caixa d'água? Agora é a Nívia. Mas a caixa d'água da abelha, tá, gente? Cuidado. Não. Não era da Camila? Não, peraí. Tá ali, Essa ó. No... A Camila perguntava se tinha lagoa. Você tá ali, Assis, lá tem lagoa? Isso. Aí a Thaís.
Não, eu tenho medo da lagoa, melhor a caixa d'água. E se vir abelha e picar vocês, viu? As abelhas adoram um lugarzinho assim, umas bacias, umas caixas d'água, e se for alérgico já é. Verdade. A abelha gosta muito de vir onde tem água parada, assim, em caixas de águas, e se for alérgico, já era, né? É melhor ir no rio. Olha, é muito mais legal. Ai, eu tenho medo de pisar no chão. Ó, gente, eu tô com uma fome. Ô, gente, eu tô com fome. Vocês tem fome? Eu também tenho. tô. Quem que tá com fome? Então, né? Bem que podia ter uma jantinha pronta. Vai, Nívia. Mas eu já disse que eu não tenho galinha. Hã? Eu já disse que eu não tenho galinha, mas... Não! Agora você... Agora você fala assim. Gente, ela ficou brava? Não, peraí, A Nívia dizia, a Camila disse que tinha na casa dela. Isso! Ah, é verdade, essa é a minha fala. A Camila disse que tinha janta na casa dela. Eu pulei pro lado da galinha. Até tem, mas como vocês vão vir pra roça? Bom, a Luciane disse que tem. Aí a gente vê, vai, come e depois vai na casa da Nívia. O que acha? Agora sim, Nívia. É sua cena. Mas eu já falei que não tenho mais galinha aqui. Agora Aí você, nessa parte que tu some. agora você some e a gente faz cara de... Nossa! Como Gente, assim? Não vai? ela ficou brava? Ela ficou brava. Gente, a Nívia ficou brava e é culpa de vocês que querem pegar as galinhas dela. Ela percebeu. Agora é a parte da Débora. A Débora tá aí? Não. Tá certo, gente. Eu acho que... Deixa eu ver. Ah, não. A Débora tá? Não. Não tá. Gente, Mas alguém a fala dela. alguém faz a fala dela? Ou quer... Não sei. Quem pode fazer a fala da Débora? Eu falo. Hã? Bom. Pode falar? Pode. Bom, Pode. eu fiquei quietinha até agora, mas agora não me calo. Que história é essa? Nós só queremos uma sopa, uma galinhada hoje. Qual o problema disso? Camila vai dar a janta, a Luciana é a carroça e a Nívia não pode dar galinha? Ah, vocês estão vacilando. Eu só quero ver onde isso vai dar. Ah, eu acho que tem que ser outra pessoa para fazer. Deixa que eu falo. Exatamente. Peraí. Vai lá. Pode deixar que eu falo, então, essa parte da Débora. Então Pode vai. ser. Rapidinho, não estou ouvindo não, tá? Eu desliguei o áudio do meu celular, do computador. Já passou 1 minuto. Vocês querem mais quanto? Não precisa estar perfeito. Eu quero que vocês brinquem, improvisem. Uns 3 minutinhos, né? Professor, 3 minutos. Então, 3 tá, minutinhos. eu volto porque 9h30. Parte aí, professor. Nós estamos aqui ver quem é que Termina, né? Tá Que a bom, Débora caiu de novo. agora saiu. tá bom, fechou. Então vai. Vai, eu vou falar. Vai. Bom, eu fiquei quietinha até agora, mas agora não me calo. Que história é essa? Nós só queremos uma sopa e uma galinhada, oxe. Qual o problema disso? Camila vai dar a janta, a Luciana a carroça e a Nívia não pode dar as galinhas? Ah, vocês estão vacilando. Só quero ver Falou onde aí isso o vai dar. defensor do galinheiro do mundo. Gente, para. Não podemos brigar por galinhas. Eu ouvi, tá? Então, já que vocês querem tanto comer galinha, vou dar uma missão então para a Thaís, já que ela quer tanto comer minhas galinhas. Que vai limpar, vai matar e limpar a galinha para a gente comer.
Não é justo, eu vou ficar com a pior parte. Vocês se divertem e eu vou ficar limpando galinha? Não, era só o que eu queria, era a galinhada. Tá vendo, gente? Viu que nisso deu? O castigo veio rápido. Todo mundo junto. Agora o Agora o negócio. negócio ficou feio para você, hein? Ou você cumpre a missão, ou também não vai com a gente. Esse aí. Tá. Aceito, mas com uma condição. Qual? Ai, minha santa da paciência. Qual? Quero pular no rio e tomar banho. Ah. E lá vamos nós de novo. Quando um BO tá resolvido, começa outro, né? Sempre assim. E daí todo mundo desliga as câmeras, né? Agora, é Isso aí, fecha E as agora ficou até bom eu fazer a parte da Débora, porque aí eu não quero ir no rio. Aí depois eu quero ir no rio. É. Pior, muito contraditório, né? Ei, faltou a parte, né, ela coloca a caixa d'água na carroça e vai todo mundo junto, que o professor falou que achou legal, engraçado, né? Nossa, gente, eu esqueci dessa parte de digitar. Nossa, Não, ele falou por último ali. Tem no Alguém texto. fala, ei, a hora que eu falar sobre a caixa d'água, alguém pode falar. Coloca a caixa d'água dentro da carroça e vai todo mundo junto, entendeu? eu sei quem que vai falar. Que tem aqui, ó. Acho que é a Thaís, ó. Porque ela vai falar assim... Ah, não, peraí. Aqui, ó. Então, não sei, pode ser nessa parte. Então, a gente vai na sua casa, pega a carroça... Ah, não, aqui não falou de caixa d'água ainda. depois do banho, né? Tem aqui. É antes do banho, né? A hora que eu falo da caixa d'água, entendeu? A hora que eu falo, pode ser uma caixa d'água grande, daí coloca a caixa d'água na carroça e vai todo mundo junto, entendeu? Fala você. Isso mesmo, ele mesmo fala, uma caixa d'água, bota a caixa d'água na carroça e vamos. Isso, você não vai esquecer. Depois que eu falar da caixa d'água, eu já falo, a gente coloca a caixa d'água dentro da carroça e vai todo mundo junto, Fechou? Isso, fechou, pronto. Voltei. Vamos lá? Professor? Ah, já voltou. Vamos. É muito difícil porque a gente, no Viewpoints, né, nessa técnica de teatro, a gente dá esse nome de composição. Por quê? Não é cena. É o que você pega no ar e vamos para o jogo. É o improviso. Se a gente elabora a cena, a gente fica muito tempo intelectualizando a cena. Ou seja, querendo começo, meio e fim, todo mundo quer acertar suas falas. Quando a gente fala que é uma composição, um rascunho, é o que vai rolar agora. Então, o que força vocês? A abrir a escuta. Vocês têm que saber as ordens das coisas, mas a fala, não se preocupa muito não. Internaliza ela, improvisa ela e abre a escuta das coisas. O que vem depois? O que veio depois? Qual é o combinado? Qual é o combinado? Ah, o combinado é esse. Segue o combinado. Segue o combinado. E aí, segue o combinado do final, que muitas vezes vocês não sabem os finais. Quando eu digo vocês, são grande maioria que começa, assim, não sabe iniciar, sabe criar um conflito, mas não sabe terminar. Vocês sabem terminar? Porque eu vou querer que desliguem as câmeras para essa pessoa falar o monólogo dele. Tá? Então, beleza. Então, eu vou dar... eu vou fazer 2 gravações. Não. Não, senão a gente vai ter que entrar de novo. Ok. Prepara, eu vou sair, eu vou dar o valendo, tá? E vou esperar a minha deixa, que acabou tudo, é quando essa pessoa acabar o monólogo, que eu sei quem é e eu sei como é que é o final do monólogo. Beleza? Então, prepara, concentração. Nívia está de ponta cabeça para mim, é assim mesmo? Já? Aí. Prepara. Brinquem. É mais... Quando vocês estão se divertindo, a gente se diverte aqui. Ação.
E então, numa bela noite de quinta-feira, os amigos e colegas de turma do professor Bruno começam a debater um passeio muito divertido. O que não se esperava é que iriam surgir tantas pérolas inéditas como... Ops, vamos acompanhar. Já começou? Gente, quando que a gente vai fazer o nosso passeio de carroça? Eu tenho uma carroça aqui em casa. Então, vamos combinar, vamos ir lá na casa da Luciane. Aí, gente, eu nunca andei de carroça. Será que é divertido? Deve ser bom. Sim. Então, Rafa, como você nunca andou, a gente pode combinar sim de andar de carroça. Quem nunca andou aí mais de vocês? Eu. E a Camila tá me falando esses dias que era pra gente ir na casa dos avós dela. Aí eu passava, pegar vocês de carroça. Né, Camila? Sim, sim. Então, a gente vai na sua casa, pega a carroça e vai lá na casa dos avós da Camila. Interessante. Podendo pegar algum caminho, né, onde desce ladeira baixa, morros, para a carroça descer correndo, é muito emocionante, isso é muito bom. E para perder o medo também de quem nunca andou, né? Eu já andei, eu gostava de descer da carroça e ir correndo ou ir me arrastando pela estrada. Meu Deus. Esse é mais louco que nós todo mundo junto. Eu prefiro em cima da carroça, eles preferem correndo atrás. E as galinhas? Pra gente fazer uma sopa, né? Onde será que a gente vai achar? Na Nívia. Lá na Nívia. E Essa como minha... que a gente vai fazer para pegar? Será que ela deixa? Ai, a gente vai bem escondido à noite, lá na casa dela, e a gente dá um beijo pro cachorro. Boa ideia. É só colocar a lanterna no olho da galinha que ela fica bem quietinha. Aí a gente vai de carroça, que cabe todo mundo e cabe mais galinha. Isso mesmo. E banho? E banho de piscina? Eu tive a ideia. E depois, se a gente escondido tomar um banho de piscina? O que acha? E banho de rio? De rio. Mas por que não? Porque eu tenho medo, gente. A Luciane tem medo de rio. Eu também. Eu preferia aquelas bacionas. Mas tem que ter uma mega de uma bacia para caber todo mundo, né? Ou uma caixa d'água bem grandona. A gente Mas pode como pegar vai a levar caixa isso? d'água, a gente pode pegar a caixa d'água, colocar na carroça, vai todo mundo, vai. E essa caixa d'água sair rolando, né, com todo mundo dentro. Gente, e se vir abelha e picar todos vocês? As abelhas adoram um lugarzinho assim, viu? Com bacia, caixa d'água. E, ó, quem for alérgico, já era. Concordo com a Camila. A abelha adora uma água parada assim. Fica nas beiradinhas da bacia com água. Vocês nem pensem porque eu tenho medo de rio, tá? E eu não quero me afogar. E eu tenho medo de pisar no chão do rio. Ô, gente, eu tô com uma fome. Ah, eu também. O que a gente vai fazer para comer? Então, né? né? Na casa dos avós dela tinha janta? Até tem, mas como... A Luciane diz que tem. Aí a gente vai, come e depois a gente vai na casa da Nívia. Na minha casa fazer o quê? Então, dá uma volta de carroça. Ela ficou brava. Gente, a Nívia ficou brava. Eu acho que é culpa de vocês. Ela percebeu que vocês querem pegar a galinha dela.
Bom, eu fiquei quietinha até agora, mas agora não me calo. Que história que é essa? Nós só queremos uma sopa e uma galinhada. Qual o problema disso? Camila, Vocês Camila estão vai dar a janta, a Luciana é a carroça e a Nívia não pode dar a galinha? Não, gente, vocês estão vacilando. Ó, vou dar uma volta para acabar essa tensão. Ela percebeu que a gente vai pegar as galinhas dela. Ah, falou aí o defensor do galinheiro. Gente, para! Não podemos brigar por galinhas. Eu ouvi, tá, gente? Não adianta disfarçar. Eu escutei. Vocês acham que eu tinha saído fora? Não, mas eu deixei desligado, mas eu estava escutando a conversa. Oi, eu. Então, querem E comer agora, minha galinha? É isso? É. Então tá, não Thaís. Você quer tanto comer minha galinha, então? Agora eu vou te dar uma missão. Você vai ter que matar e limpar, enquanto a gente se diverte. Que? Não é justo, eu vou ficar com a pior parte. Vocês se divertem e eu vou ficar limpando a galinha? Eu só queria uma galinhada. Vai. Tá errada. Tô dando a galinha. Agora o negócio ficou feio, hein? E aí, Débora? Então, ou você não vai com a gente. Tá, eu aceito, mas com uma condição. Ai, meu Deus. Minha santa da paciência. Qual? Eu quero pular no rio e tomar banho. Ah, Ué, mas você não falou que não tinha medo de rio? e lá vamos nós de novo. Mas tá certo. Também prefiro tomar banho no rio. Nada de ter medo de bacia. Quero só ver. Quando o B.O. tá resolvido, né? Tenho uma gostosa memória da casa dos meus avós. Quando eu era criança, eu ia com meus pais de carroça até a casa deles. A gente passava por um lugar cheio de árvores. Era muito lindo. E lá na casa dos meus avós, a gente andava à luz de lampião. Sabe por quê? Porque lá não tinha luz. E em uma noite, eu vou contar para vocês, eu estava correndo pela casa, brincando. De repente, barulhos de cacos no chão. Todo mundo ficou em silêncio. E eu só disse: eu estava brincando e me desequilibrei em cima do lampião. E vocês podem imaginar o que aconteceu, não é? Ok. Legal. Legal. Eu só me embolei ali na palavra, eu em vez de falar lampião, eu falei campeão. Não percebe, não. Imagina que a história da carroça deveria ser da Luciene. Eu também não. Ninguém Eu achei que sabia? era Alguém da Camila sabia? ou do Assis. Eu achava que era. Não, eu tinha imaginado que era da... Porque no dia que nós estávamos, na hora que a gente começou a conversar naquele dia, foi ela que deu a ideia de carroça, né? Começou a falar de carroça. Imaginei. Eu tinha que vai ser que ela tenha que ela tinha carroça em casa. Verdade. Boa. Legal. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Para acabar, vou falar, achei muito legal. Achei, Camila, você dá para escrever, hein? Fala pra caramba, cheio de falas para os personagens. Pô, grande pra caraca a cena, mano. Não, legal, gostei. Professor, o que eu falei? Na escola, eu escrevia redação gigante. Eu tinha que, apagar, porque passava
a professora ficava brava. Então, nossa, eu escrevo muito, muito. Eu gostei bastante. Eu achei, bom. lógico, né? A interpretação tá lida, né? É o que eu digo é o seguinte, tá lida é o seguinte, assim. Mas antes vamos passar em São Miguel do Gostoso. Ah, que nome esquisito! É mesmo, também achei. Ah, na verdade eu viajei de bugre. Estou exagerando, tá? Mas está um pouco assim. Só que a gente vai continuar com esse processo. Como é que vai ser a próxima? Eu vou falar o que eu achei da cena logo e depois eu vou falar como vai ser as próximas aulas. Para retomar essa cena na próxima aula, esse texto vai continuar. Pode fazer adaptações, tirar algumas coisas que foi demais, que não acha, assim, agora que você tem seu personagem, tira. Ih, tô falando demais, não precisa. Enfim, as gorduras que a gente fala, né? Não precisa de tanta gordura. Por que já não começa já vocês combinando a cena? Assim, não precisa ter o prólogo. O prólogo da Camila é aquele prólogo que você fala... que eu inicio estávamos na aula, isso não precisa, tá? Pode tirar isso. Isso não diz nada, assim, né? Isso, para esse veículo aqui, não precisa. Sabe que pareceu, você dando esse prólogo, me lembrou esse Cine Hollywood. Essas coisas meio caricatas, sabe? Vamos falar da cena do cinema, tá ok? É um tipo de fazer. Não acho que não é a escolha de vocês, mas é um tipo. Aí, para exagerar, exagera tudo mesmo, sabe? Aí não pode ter nada muito, não pode ter nada pequeno. Vamos lá. Vocês têm que tomar cuidado. Foi muito legal uma parte que o Rafael falou e não saiu o som do áudio. E aí eu vi vocês em cena segurando a cena e não passou o erro para mim, porque não saiu o áudio do Rafael para mim uma hora que ele deveria falar. E em algum momento vocês ficaram todas assim olhando, esperando ele falar, ele não falava, mas vocês não quebraram em cena, vocês se estustaram. Parecia que alguma coisa aconteceu, eu com plateia, mas não sabia o que era. Mas se sustentaram, porque o áudio do Rafael saía falando, mas não saiu o áudio audível. Tá? Isso achei interessante. Como pedagogia, vocês seguraram. Aí eu ri com plateia. Assim, a história sobre as galinhas da Nívea, né? Todo mundo quer catar as galinhas da Nívea. Achei muito bom essa questão de... Esse é o grande conflito, né? O conflito não é nem o lance da carroça, é o lance de pegar a galinha da moça, de catar a galinha dela. E galinha tá tão caro. Eu tenho um mundo diferente de alguns, e eu achei muito intrigante isso como plateia. Eu não sabia que tinha que botar lanterna no olho da galinha. Que cegava a galinha, Assis. Isso eu achei interessante. Aprendemos interessante como urbanoide que eu sou. Fala, caraca, não sabia disso. Isso me prende. O diferente me prende. Aqueles hacks da vida do sertão, né? Sim, achei maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu não sabia, eu fiquei com isso na cabeça, eu nunca mais esqueço, é obra de arte, isso, né? Eu nunca mais esqueço. Pega uma galinha à noite, coloca a lanterna, ela vai ficar quietinha, paradinha. Cara, Ai, que da hora. Isso é muito legal, pela peça, entendeu? É o Google do Zoom agora. Pô, achei muito bom. Aí eu achei que teve uma falha técnica, que assim, a Nívea continuava na cena, sem fazer nada. E vocês falando. E aí me confundiu, porque eu não sabia se ela estava em cena ou se ela tinha saído de cena. Vocês cochicharam uma hora. A Luciane foi bastante, foi ótimo, que eu vi bem assim, chegando perto. Camila foi, Thaís foi, mas a Luciane foi bem, bem perto. Mas eu vi a Nívea em cena. Vocês vão ver na gravação. Parece que ela está participando, então me confundiu. Por que não tampa mesmo? É verdade. Por que não faz isso assim, cara? Eu vou ali no banheiro e já volto. Faz isso.
Eu só fechei com a minha mão a câmera. Se ficar com dificuldade de tirar a câmera, só fecha com a mão, que de repente pode ser mais rápido. Isso é uma ideia para repetir. Achei a fala muito boa. Nívia, você tem uma coisa, eu vou falar depois de cada um, mas assim, eu estou me soltando aos poucos para conhecer. Nívia, você é muito engraçada, velho. Você é muito engraçada. Você tem uma luz, assim, que eu olho para você e começo a rir. Quando você fala assim, vocês querem comer minha galinha, né? Eu comecei a rir. Eu achei muito bom, que é uma... Você foi uma das poucas que me trouxe naturalidade na fala. Eu não sei como você estava lendo, se você se apropriou do texto e falou. Você estava falando o texto, né? Que a gente fala, estava falando naturalmente o texto. Eu achei isso muito interessante. Aí você vai matar e vai limpar. A Thaís ficou com uma personalidade da chata, né? Porque tudo o conflito assim era, ai, de novo essa pessoa. Isso virou uma personagem, né? E aí quem falou nada de ter medo de bacia? Acho que você de novo, Nívia. Nada de ter medo de bacia. Como assim ter medo de bacia? Cara, é umas falas aleatórias que eu achei, não, nada de ter medo de bacia. Eu fiquei, ué, mas a gente tem medo de bacia? É porque tinha uma parte que, na verdade, a gente foi cortado da cena, né? Mas tinha no texto que eu e a Luciane tinha medo de rio. E aí, por isso que ela falou nada de ter medo de bacia. Uma zoada, assim, uma sacaneada e tal. Daí tu não entendeu porque foi cortado a parte. Tá. Verdade. Beleza, então, como é que vai ficar essa cena? Como é que vai ficar para a semana que vem? Eu vou botar no grupo, mas assim, Luciane, você vai começar semana que vem falando monólogo. E eu vou te trabalhar um pouquinho na semana que vem o monólogo, tá? A estrutura da cena de vocês, Camila vai liderar esse primeiro bloco da cena. Eu vou escrever. A Camila vai liderar esse primeiro bloco. Vai ver o que deu certo e o que não deu. E vai refazer, assim, cortar, tirar, ir direto ao ponto, fazer uma cena mais curta. Isso aqui está redundante, isso está falando demais. Nívia, tem que sair mesmo. Bota no texto, tampa a câmera. Entra quando o Rafael falar. É igual a rubrica que a gente viu ali, a N7 Bruno e a Beth Pular fazendo. Tá? Luciane, eu não vou falar nada do teu monólogo agora. Eu vou falar com você em box, para não te... Mas na outra aula eu vou começar a falar de você em cena. Assim, eu vou começar a te trabalhar em cena. Para a semana que vem vai ser esse monólogo. Então a gente vai fazer um bloco de cena, monólogo da Luciane, e começa o outro bloco de cena. Eu não vou dar mais surpresa, não. Quem vai estruturar qualquer coisa de cena para a semana que vem vai ser a pessoa deste monólogo que eu vou ler agora. Eu tenho uma história emocionante que me marcou muito, eu vivo isso até hoje, lembrando o dia em que eu encontrei minha família biológica, após 15 anos sem saber deles. Aos meus 5 anos de idade, fui tirada dos meus pais e levada para passar uns dias na casa de um parente. Portanto, desse dia em diante, nunca mais retornei e não vi os meus pais, pois a pessoa que me levou nunca mais voltou para me devolver. Foi um desses momentos de terror real que eu vivi naquele lugar onde fui criada. Mas com graça e esperança, que nunca me abandonou, Deus colocou um anjo em forma humana que me ajudou a fugir em busca de minha família e descobrir quem eu era de verdade, pois nem o meu nome verdadeiro eu sabia. Hoje, com graça e coragem, estou aqui vivendo feliz e abençoada. Obrigada, professor. Tá, não, isso não tem. Tá, para aí. Tá? Então, como é que vai ser? A gente vai ter uma aula normal, eu vou trabalhar a Luciane, eu queria que vocês dessem apontamentos sobre o monólogo da Luciane. Corta. Vamos fazer essa cena da Camila com um novo tipo de trabalho
de reformulação em grupo, que a Camila vai liderar esse primeiro bloco. Corta. Vai acabar a cena com o monólogo da Luciane. A Nívia vai propor... Já falei. A Nívia vai propor um trabalho de cena. Tá rindo, né, Thaís? Já dá para ficar fazendo tantas... Então, a surpresa hoje era o monólogo da Luciane, tá? Esse baliza surpresa. Eu queria fazer uma surpresa. Tipo, a Luciane entra no final e fala o texto, e fala: ai, caramba, não sabia que era dela. Caramba, ela estava o tempo todo em cena e era ela que era... Olha como o monólogo encaixou com a cena que a Camila escreveu. Então, era esse tipo de surpresa que eu queria criar. Então, como é que vai ser para a semana que vem? Nívia vai ser a cabeça de chave de uma proposta de cena para esse coletivo. Beleza? Você vai criar uma estrutura. Eu vou te ajudar durante a semana, como eu ajudei um pouquinho a Camila e como eu ajudei a Luciene. Eu vou te ajudar no teu monólogo, no teu escrito, e eu vou te ajudar a criar essa cena. Você vai ter que pensar nesses componentes aqui. E vai criar uma estrutura escrita. Então, na semana que vem, vocês vão combinar. A gente vai começar a cena a partir do monólogo da Luciene, cena improvisada, combinada da Nívia, e final monólogo da Nívia. Tá? É isso. E assim seguindo. Tá bom? Alguma coisa não entendida? Assim, eu queria ver que a Camila entrasse em contato com todo mundo, visse o que fica, o que não fica, fechasse esse texto. Aí, isso é uma coisa. Luciene, eu vou trabalhar o monólogo com ela junto com vocês. Isso é uma outra coisa. Nívia tem um dever de casa de criar uma estrutura, como a Camila fez, de fala, né, em cima do teu tema, da sua história. Tá? E vai também trabalhar o monólogo. Eu vou já te mandar um texto, o que você pode modificar no seu texto, para criar um monólogo. Beleza, Nívia? Sim. Todo mundo entendeu? Eu acho que eu me compliquei. Tá. Nívia, dentro disso, eu vou te botar também para o teu WhatsApp pessoal as suas tarefas na criação da sua cena, como tinha a da Camila. Tá bom? Sim. Vou conversar com você particularmente. Luciene, eu vou conversar particularmente também para você vir já um pouquinho trabalhada para expor para todo mundo. Tá bom? A Nívia já vai vir crua. Ela vai falar no final lá e pronto. Eu só vou trabalhar o texto com você, com a Nívia. E a Luciene, eu vou trabalhando agora imagem e texto. Dá para entender mais ou menos todo mundo? Sim. Nenhuma dúvida, né? Lógico, se apertar, eu vou botar 2 monólogos, vai ser 2 pessoas, vamos ver até o final. Vou trabalhar um monólogo de cada um. Esse é um monólogo, tá? Aí agora eu vou trabalhar mais com a Luciene, depois mais com a Nívia, depois mais com as 2, e aí assim até o final. Tá bom? Um beijo para vocês. Beijos. Tá? Descansa a todos. Tchau. É terça. Tchau, gente. Obrigada. Vamos comer galinhada. Agora eu vou ver se minhas galinhas estão todas dormindo. Pegar as galinhas da Nívia. Eu vou pegar as galinhas da Nívia, vamos botar a lanterna nos olhos. Cuidado com a tática do Assis, hein? É do Assis, né? Foi ele que deu a ideia de como pegar as galinhas no canal. Eu já comprei até as batatas para pôr nessa galinhada aí. Sim, eu vou tentar gravar um vídeo fazendo isso aí, para vocês verem. Gravar a lanterna no olho da galinha para ver se dá certo, beleza? Caraca, gente, eu quero ver. Já pensou um dia a gente se reunir mesmo e fazer uma galinhada? Isso seria incrível. Lembrar essa história, nossa. Já pensou? Diretamente de uma aula de teatro, a galinhada. Pois é. Perfeito. Grava isso, Assis, que em algum momento a gente pode fazer um recorte e botar esse vídeo. E depois volta para a cena. Grava isso, pode ser interessante. Boa, tá? Verdade. Então tá. Vou encerrar aqui, tá, gente? Beijo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.